gravando, agora está gravando como sempre. Então, está falando de Creta. Creta, então, né, tem esse lado assim, dessa antiguidade grega, né? E o que acontece, né? A Grécia, deixa eu botar o mapa aqui de novo, gente. Deixa eu sempre trazer aquele mapinha, porque ele é muito útil aqui. Peraí. Mapinha da Grécia. Vamos lá. O que acontece, então, né? O que hoje a gente conhece como Grécia é isso aqui, né? É esse país aqui, né? Ele vem até aqui e pega um pouco dessas ilhas aqui, né? Aqui do outro lado está a Turquia, né? Isso tudo aqui é Turquia, até aqui em cima, né? Até aqui embaixo. Aqui, né? Israel, Líbano, Síria, né? Para cá o Egito, né? Enfim. Então, Cipros. Mas então, para nós, né, isso aqui é a Grécia hoje, né? Mas quando a gente está falando do mundo grego, né, no nosso contexto aqui da disciplina, né, o mundo grego inclui essa galera toda aqui, né? Inclui essa parte toda aqui da chamada Ásia Menor, que hoje é Turquia, né? Creta está aqui no meio, né? Então, gente, pois é. Então, quando a gente fala, né, da Grécia, do período mais antigo de que se tem notícia, né, né, a gente está falando, né, das histórias contadas pelo Homero, pelo Tucídides, pelo Hesíodo, né, no período arcaico e depois no período clássico, ou seja, né, em 800 a.C. e depois no século em 500 a.C., 400 a.C., essa galera falando de períodos que remontam a 1600 a.C., né? Talvez a 2000 a.C. E aí, né, o que acontece? Né? O, quando você vai analisar a evidência arqueológica aqui do Egeu, né? O Egeu é esse mar aqui, com essa porrada de ilhas, né? Inclusive Creta aqui no meio. Quando você vai analisar a evidência daqui, dessa grande Grécia, então, porque a Grécia aqui não é só essa Grécia da qual a gente está falando agora, né? Não é só a Grécia contemporânea, né? Continental. É a Grécia, esse mundo grego, chega até aqui em cima, né? Que é a região da Trácia, né? Hoje em dia isso aqui é Bulgária, isso aqui tem mais a ver com os eslavos do que qualquer outra coisa, mas, né? Era a Trácia, né? Chega até aqui, né? A gente vai ver os povos que habitam aqui né, o Perseu, que é um cara muito importante, ele vem daqui, né? Então, pois é, né? E chega, de certo modo, até o norte da África, né? Essa aqui que é a costa líbia, né? Vai ser um território importante, né? Uma referência importante para os gregos. E depois também pedaços da Itália. Então, o mundo grego, né? O mundo do qual os gregos falam nessas narrativas míticas, né? Que estão no Homero e nas narrativas históricas, que estão em gente como Tucídides, né? Elas englobam esse mundão aqui, né? Algo assim, né? Tipo, né? Turquia, Grécia, Itália, Líbia, Egito e Oriente Médio, né? Nos termos contemporâneos. Mas, enfim, o que acontece aqui para nós que é importante, né? É o seguinte, é que essa referência, né, 2000 a.C. é importante para nós, né? Por quê? Nesse mundo grego, né, e aí vamos considerar esse mundão grego aí que eu estava assinalando para vocês, né? O mundo grego, né, em 2000 a.C., mais ou menos, né, ele é marcado, né, quer dizer, começam a aparecer evidências arqueológicas datando desse período, né, diferentes. Então, é um tipo de cerâmica, né, e outra coisa muito importante que é a presença de ossos de cavalos, de equinos. Né? Então, o 2000 a.C., né, é marcado por isso, por um tipo novo de cerâmica e pelos ossos de cavalos. Né? Em alguns lugares você também tem um tipo novo de ave domesticada, que ninguém sabe o que era. Né? Talvez fossem calopsitas, vai saber.
né, provavelmente era um bicho que eles comiam, né? Então talvez melhor que não fosse calopsitas, para não ofender nenhum dos presentes aqui. Então, esse 2000 a.C., então, né, com essa coisa da cerâmica e dos cavalos, né, o que os arqueólogos costumam pensar é que você tem um influxo de uma nova população nessa região. Né? Então você tinha alguma população que morava aí antes, né, mas você tem uma nova população chegando aí. Né? Então, dessa população que chega no 2000 a.C., a gente não tem a menor ideia de quem eles eram, que língua falavam, não sabemos nada, que deuses adoravam, como viviam, não sabemos. A gente sabe algumas coisas interessantes, entretanto, que é o seguinte, né? Esse 2000 a.C. aí é a Idade do Bronze, né? É a baixa Idade do Bronze, né? É o final do Neolítico, né? E a Idade do Bronze entrando. Então, o que a gente tem nesse período, né? Essa população nova chegando, e ela chega, né? Num mundo, né? Em que o que você tinha predominantemente eram aldeias, né? Então a evidência, né, de população, né, em 2000 a.C., nessa região, ela aponta para isso, para a existência de aldeias, né? E quando você vai investigar arqueologicamente essas aldeias, o que você vai ter, né, é os restos, muitas vezes, dos fundamentos, né, das construções, ou seja, das como é que é o nome disso? Das estacas, né, das colunas e tudo. É isso que você vai ter, né? E o que é interessante, né, é que essas aldeias desse período, né, do início da Idade do Bronze, são aldeias onde você não tem evidências de construções, o que os arqueólogos gostam de chamar de construções públicas, ou seja, palácios e templos não tinham, né? Então, como que essas pessoas se organizavam? Sem palácios e sem templos, não temos a menor ideia, né? O que acontece, né? Acontece que, mais ou menos por volta de 1700 a.C., né, aparentemente chega uma nova galera. Né? E essa nova leva, esse novo influxo populacional, né, traz então a construção das primeiras fortificações nos lugares que depois vão se tornar, na Grécia continental, né, as cidades micênicas. Né? Então, mais tarde, né, em 1500 a.C., você vai ter, por exemplo, as grandes muralhas. Né? As cidades de Tirinto e Micena vão começar a ter essas grandes muralhas, mas as primeiras fortificações, né, são de 1700. Né? Então, pessoal, o que os arqueólogos dizem é que, bom, deve ter chegado um novo povo, né, que devia ser um povo conquistador, que precisava se defender. Então, ele conquistou esses povos que estavam lá e que chegaram em 2000 a.C. Esse novo povo chegou e construiu essas fortificações. Né? O que acontece depois disso? Acontece que, por volta de 1600, né, você vai ter as sepulturas de poços. Né? A gente conversou um pouco sobre isso na aula passada. Você vai ter essas sepulturas de poços, né, que são sepulturas, né, com evidências de tesouros. Né? Então, antes de 1500, 1600, você não vai ter essas evidências. Né? Você não vai ter tesouros enterrados junto com as pessoas. Né? Você vai começar a ter isso nas sepulturas de poços do século XVI. Né? Então, tudo isso, né, para começar a dar uma linha de tempo, e aí tem uma coisa interessante, importante aí, que é o seguinte, é justamente os paralelos com Creta. Por quê? Né? Porque uma das marcas do período micênico vai ser, então, essas sepulturas de poço, e também os dois outros tipos de sepultura que a gente conversou aqui, né? As sepulturas de câmara, que são essas espécies de, né, um dungeon subterrâneo, assim, né? Um calabouço, uma série de, né, quartos, câmaras subterrâneas, né? Onde você vai ter, então, o cara vai ser enterrado aí dentro, geralmente sepulturas de guerreiros. Então você vai ter sepulturas de poço, as sepulturas de câmara, e você vai ter as sepulturas de tolos, que são aquelas sepulturas de colmeia que eu mostrei para vocês, né? Com aquela forma assim de colmeia de desenho da Disney, né? Que é aquela coisa assim meio, né, abobodada com uma pontinha. Né? Então, o que é curioso dessas sepulturas, que elas então elas só se tornam presentes no mundo micênico, né? E aí mundo micênico é o quê, né? Mundo micênico a gente está a gente só chama esse mundo de micênico, né, por causa de uma sobreposição entre, né,
a mitologia, né, entre aquilo que Homero fala, né, e os achados arqueológicos, porque o Homero, né, começa a se referir, né? Então, o Homero fala da Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um fenômeno, provavelmente, do 1200 a.C. Mas o Homero fala também de épocas anteriores, né, a esses caras que participaram da Guerra de Troia. Né? Essas gerações anteriores são os fundadores de cidades. E algumas dessas cidades, né, incluem esse sistema, né, de organização social, e aí tem uma arquitetura, uma cerâmica e uma escrita, né, que vai remontar, então, a Micenas, a cidade de Micenas. Então, como a muralha de Micena era muito grande, né, como em Micenas se acharam essas tumbas ricas e tal, o que os arqueólogos fazem é dizer que isso era a Grécia micênica, como se fosse uma coisa só, mas assim, a gente não tem a menor ideia se havia um império, se havia o que ali, né? A gente sabe que você vai ter mais ou menos uma coincidência de arquitetura, né, de enterros, né, e de sepulturas. E a gente usa Micenas como referência por causa do Agamenon. Né? O Agamenon, então, é essa grande figura na Guerra de Troia, né? Na Ilíada e na Odisseia, nos textos do Homero. Então, a gente trata tudo isso aí como contexto micênico e fala da Grécia micênica. Né? Mas, assim, qual era o papel de Micenas, né, e tal, a gente vai conversar melhor um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas, então, se fala, então, numa cultura micênica. Então, o que acontece? Né? Essas sepulturas tolos, né, de colmeia, né, que começam a aparecer, né, no contexto micênico, no continente, né, por volta de 1700, 1600 a.C., elas aparecem em Creta por volta de 2000 a.C. Né? Então, Creta, né, curiosamente, essas sepulturas aparecem antes em Creta. Então, é por isso que se tem uma ideia, né, de que esses povos que chegaram na Grécia, eles chegaram primeiro em Creta, né, e depois eles se espalharam para o resto da Grécia. É uma hipótese, mas assim, isso não se confirma, né, e tal. Mas, de todo modo, né, Creta permanece como essa referência antiga, arcaica, né, muito antiga. Então, a gente vai ver, vai conversar melhor sobre isso mais para frente. Né? Então, algo que aparece em Creta por volta de 2000 a.C., que é a época da primeira invasão populacional, né, na Grande Grécia, né, só aparece no contexto micênico em 1600. Então, assim, uma coisa importante a salientar aqui é que essa primeira invasão, a invasão, é uma suposta invasão, né? Essa primeira suposta invasão aí, né, que traz os cavalos e tal, de 2000 a.C., essa galera, né, provavelmente eram indo-europeus, né? Isso é uma hipótese, não se tem muita coisa para confirmar essa hipótese, mas o que quer dizer que eles são indo-europeus? Né? Significa o seguinte, né? Você tem uma... não sei se vocês já ouviram falar desse negócio, né? Isso é uma tese importante, né, no pessoal que estuda pré-história, arqueologia, né? É aquele lance, né? As línguas, quase todos os idiomas europeus, né, vêm de uma fonte comum. Né? Então, você trata todos esses idiomas, né, como idiomas indo-europeus. E aí tem várias palavras que são usadas como, né, referência para isso. Né? Então, uma delas é pai. Né? Então, é o pater, fater, vater, pai, né, per, todos esses nomes, né, então, vieram de uma mesma raiz. Essa raiz é uma língua hipotética, que é o indo-europeu. E essa língua hipotética, que é o indo-europeu, teria, né, se originado em algum lugar aqui no centro da Ásia. Então, é longe para diabo. E seriam, então, é a ideia, então, de que seriam, né, esses povos nômades que traziam o cavalo. Né? Então, essa parada do espalhamento do cavalo pela Europa, né? Bom, geneticamente, os caras acham que o cavalo veio daqui, né? Por conta de descoberta paleontológica, por conta de pesquisa genética, por conta do caralho. Então, o cavalo veio daqui, provavelmente esses povos vieram daqui, provavelmente o indo-europeu veio daqui e foi se espalhando. Né? Então, assim, o que acontece? Né? A gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente sabe que em Creta, né, se falava uma língua que não era indo-europeia. Por quê? Porque tem aquela coisa do linear A, que a gente conversou lá passada. Né? Você tem evidências dessa escrita, né? E é uma escrita que data aí de 2000, 1800 a.C., então é uma escrita não indo-europeia. Esse idioma é um idioma que a gente não tem a menor ideia de onde veio. E assim também você vai ter idiomas no Oriente Médio que ninguém sabe de onde veio, ninguém tem a menor noção.
tem lá as escritas, mas ninguém consegue decifrar porque não é parente de nada, nem dos idiomas, nem de coisas semíticas, nem de coisas africanas, nem europeias, nem de nada. Então, bom. Mas, pois é, então você tem essa ideia de que esses povos, né, é confusa essa coisa dos tolos cretenses e tal, mas, enfim, esses povos vieram aí, seriam indo-europeus. E aí, depois, né, você teria vindo, então, você teria tido uma nova invasão, né, aí por volta do 1700 e tal, né, e essa nova invasão também de povos indo-europeus, né, e de povos, na verdade, que falavam já algo parecido com o grego. Né? E aí o que acontece? Né? Isso aí, então, é a hipótese das invasões. Né? Você tem essa ideia de que foram ondas sucessivas de invasões, né, que foram transformando, né, né, as populações aí desse território. Né? O que é, né, importante falar a respeito disso? Né? Algumas coisas, né? Especialmente o seguinte, né? Existe, né? Na galera do século XV, então, pois é, porque isso é uma nova etapa. Então, são 3 etapas principais aqui. Né? A primeira etapa é a invasão dos 2000 a.C., a segunda etapa, esse período micênico, 1600, 1700, e uma terceira etapa, que é a etapa, né, onde se desenvolve, então, o linear B, que é aquela escrita grega. Né? Então, essa terceira etapa é importante por quê? Porque ocorre uma alteração, vamos dizer assim, geopolítica nessa Grande Grécia. Qual é? Né? Creta, né, tem todos os seus palácios destruídos, exceto o de Knossos, que é reconstruído, que é aquele palácio que eu mostrei para vocês, e Knossos começa a usar, né, o grego, né, como língua. Então, aparece o linear B, que é um alfabeto, não é um alfabeto, né, é uma escrita silábica, né, e essa escrita silábica substitui o linear A, é muito parecida com o linear A que se usava em Creta e que não se usava no continente, né? Você vai ter, então, o linear B, que vai se usar em Creta e no continente, e onde vai se falar grego. Então, parece, né, que então vieram... Que os caras, porque é isso que eu estava dizendo para você. Né? Os caras sempre explicam essas paradas. Não, veio um novo povo. Não pode ter tido, sei lá, uma rebelião interna, uma transformação interna. Nada disso nunca figura no imaginário desses caras. Sempre é um novo povo. Né? Não me pergunte por quê, é ideologia da arqueologia, né? Mas, enfim, então teria vindo então esse novo povo, que é o que fala grego, que se apropria dessa cultura micênica, né? E que então começa a escrever no linear B e impõe o linear B sobre Creta. Então aí muda a relação. Né? Se antes Creta é que influenciava o continente, e aí tem a história do Tolos, né, das sepulturas e tudo isso, depois vai ser o continente que vai influenciar Creta. Então parece que os micênicos, né, conquistaram Creta aí por volta, né, do século XV a.C., do 1400 a.C. Né? Lembrando que a Guerra de Troia é 1200 a.C., ou seja, depois disso ainda. Né? E que o último palácio de e que Knossos é destruída, né, em 1300 e pouco. Né? Então, e aí tem uma coisa curiosa, que quando o palácio de Knossos em Creta é destruído, né, ele não é reconstruído mais, e não se tem mais, né, parece que o idioma, né, escrito desaparece no período antigo. Né? Só vai reaparecer no período clássico. Né? Então, o que acontece com Creta nesse meio tempo? Ninguém sabe. Né? Uma outra sociedade aparece lá, uma sociedade sem palácios. Né? Como que esses caras se organizavam? Não sabemos, não temos a menor ideia. Né? Como que foi destruída Creta? Como que o palácio foi destruído? Não sabemos. Assim. A gente sabe que, tipo, né, eu contei para vocês, né, que o palácio foi queimado, né, e que nos últimos dias do palácio você tem, né, evidências de o pessoal fazendo sacrifícios aos deuses, as pessoas fazendo requerimentos de bronze, parece que eles estavam se preparando para uma guerra, ou, né, ou no meio de uma guerra. Mas Knossos é destruída, ninguém sabe por quem, e nada é construído no lugar, nada é reconstruído no lugar. Né? Pelo menos nada de proporções palacianas. Né? Se as pessoas viviam em choupanas de couro, a gente não vai saber nunca. Né? Mas, enfim. Então, assim, o que é? Né? Então, a gente tem essas etapas. Né? As primeiras invasões, no 2000, o período micênico começa em 1700, a conquista de Creta, né, 1500. Né? Depois a Guerra de Troia, 1200. Depois a Escrito-América, 800. Né? Depois o período clássico, 500, 400. Né? E aí no 400, 300 começa a filosofia grega e tal. Então essa é a nossa linha do tempo. O que eu queria falar um pouco para vocês hoje? Né? É justamente desse período aí
né, entre o 1700, 1600, o período micênico, né? Eu queria falar sobre esse período micênico. Por quê? Porque é aí que você vai ter, né, a maior parte, né, das referências mitológicas. E você vai ter umas referências mitológicas muito maneiras, muito interessantes, assim, né? Sempre horríveis, né? Sempre histórias de violência, né, estupro, etc., mas interessantes desde o ponto de vista, né, da existência delas e do que elas nos diz sobre no que elas nos dizem, né, sobre a autocompreensão dos gregos. Então, assim, uma das histórias interessantes, né, um dos elementos interessantes é o seguinte, né, tanto em Micenas quanto em Knossos, né, ou seja, tanto no contexto micênico quanto no contexto de Creta, né, nesse período já da escrita, né, do 1500 e tal, o que vai acontecer? Você vai começar a encontrar nas sepulturas, né, e também nos documentos, naqueles tabletes, né, que organizavam a burocracia palaciana, você vai encontrar referências, né, às rodas de carruagem. E você vai ver rodas de carruagem enterradas junto com as pessoas. No palácio, você vai ter documentos que dizem assim: fulano de tal recebeu tantas rodas de carruagem. No quarto, no aposento tal do depósito, estão armazenadas tantas rodas de carruagem. Essa coisa da roda de carruagem, né? A palavra carruagem não é muito boa, na verdade, né? A gente está falando de carros de guerra, né? Então não é carroça exatamente. Carroça a gente pensa num tiozinho assim com um burrico, né? Não é isso, é um carro de guerra, né? Então os carros de guerra, vocês estão ligados nesses carros de guerra clássicos assim? Deixa eu achar um aqui rapidinho. É. Eu queria achar uma imagem tradicional aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ah, achei. Ah, não sei se vai dar para abrir isso. Vai. Espera aí. Bom, não dá para ver exatamente, mas dá para ver um pouquinho. Então, isso aqui é um carro de guerra grego. Estão vendo aqui? Ó? É uma roda. Esse aqui é um de duas rodas, na verdade. É um de quatro rodas, né? Mas vocês vai ter um de duas rodas só, né? Então, tem um cara, nem dá para ver direito aqui, na verdade, mas enfim, você vai ter um cara que é o cocheiro, esse cara meio pilota, e você vai ter um outro sujeito, né? Que anda junto com o cocheiro, né? Armado com alguma coisa, ou com arco e flecha, ou com arco. Os gregos não usavam, né? Mas na Índia, no Oriente Médio, no Egito, você vai ter essa coisa do arqueiro, né? Mas aqui você vai ter o sujeito com uma lança comprida, né? No alto dessa carroça, né? Se a gente usar uma ilustração, isso. Vocês estão vendo a tela ainda, então, né? É isso, né? Mais ou menos. Isso aqui é alguma miniatura de algum joguito de tabuleiro aí, mas é isso, né? É um cara que é um cocheiro, 2 cavalos, 2 rodas ou 4 rodas, né? Então isso quando eu falo, né? Carruagem ou carroça ou carro de guerra, é disso aqui que a gente está falando, né? Então, peraí, é tipo uma biga. Isso, Luana. Biga é a palavra, né? Biga é a palavra, né? Obrigado, né? Tá. Então, esses carros de guerra, né? Você vai ter então alusão às rodas dos carros de guerra. Essas alusões vão estar nos documentos dos palácios e, né, enterradas com os caras, você vai ter os restos metálicos da roda de guerra, da roda do carro de guerra. Por que isso é interessante? Por causa do seguinte, né? Porque você vai ter um monte de nos grandes ciclos mitológicos que eu estava contando para vocês, né? Você vai ter em vários momentos alusões a disputas envolvendo carros de guerra, né? Em especial, né, você vai ter duas figuras que têm histórias ou mitos, né, conectados aos carros de guerra, né? O Danaus e o Pélope. Então, eu vou só abrir aqui aquela
aquela genealogia que eu tinha feito, né? E lembrar para vocês, né, do que a gente está falando, né? Então, eu estava naquela genealogia, né? O que eu queria mostrar para vocês era, sobretudo, né, que era aquelas linhas secretas, né, vamos dizer assim, ocultas, né, das matrilinearidades, né? Mas olha só, né? Uma das figuras é um tal de Danaus, né? O Danaus é um cara que está associado com carruagens, né? E esse Danaus, eu vou contar a história dele daqui a pouco. E esse Danaus é um cara que é filho de um sujeito chamado Belos, né? E esse Belos, por sua vez, é filho da Líbia, né? Então, Líbia é o nome de uma pessoa, né? De um personagem, né? Nessa história, né? A Líbia é um personagem, mas a Líbia também é o nome de um lugar, né? É a costa norte da África, né? Então, o Danaus é um cara, né? Que vem lá da Líbia. E mais, né? A mãe do Danaus, né? O Danaus é filho do Belos com a Aquíroe, que também se chama Sidon, é uma náiade. Ela é filha do Nilo, né? Do rio Nilo, né? Que é o rio do Egito, é o grande rio do Egito. Então, por que isso tudo é importante? Esse Danaus, então, né? Ele é pai das Danáiades, e o que eu mostrei para vocês naquele dia que a gente discutiu isso aqui é que todo mundo, de uma forma ou de outra, todas as principais famílias são descendentes das Danáiades, né? Então tem uma, né? Então essas Danáides aqui, né? Elas se ligam ao Perseu, se ligam ao Hércules, se ligam ao Pélope, se ligam ao Teseu. Através do Pélope se ligam ao Atreu, ao Nestor, ao Menelau e Agamenon, que são os micênicos da guerra de Troia, né? Então as Danáides estão em todas, né? E as Danáides são quem? Filhas do Danaus. E o Danaus quem é? Pois bem, o Danaus é um sujeito, né, que vem na lenda. Ele vem lá do Egito, né? Ele é filho da Líbia e ele vem lá do Egito. Mas, né, tem um troço tem uma história muito estranha, que é a seguinte, né? Os egípcios, mais ou menos em 1600 a.C., né, os egípcios foram dominados por um povo, né, que teve uma dinastia, uma curta dinastia. Na verdade, ela não começa em 1600, ela termina por volta de 1600. Não sei por quando ela começa, deve ser 1700 por aí, né? É uma dinastia curta, né? Que é a dinastia dos Hyksos, né? Os Hyksos, né, são quem? Não sabemos. É um povo misterioso, né, que domina os egípcios durante uns 100 e poucos, 200 anos, né? E esses Hyksos, né, eles são destruídos, né, por quem? Por uma rebelião dos próprios egípcios, né? Esses egípcios expulsam os Hyksos, e quem expulsa esses Hyksos é uma rainha egípcia, né? Que é conhecida como a princesa dos Halbnet. E esse nome é um nome que depois os egípcios vão usar para designar os gregos. Então, olha que confusão, gente, olha que salada, né? Os egípcios são invadidos e conquistados e governados pelos Hyksos. E o detalhe que eu esqueci, né, que é o centro da história, é que os Hyksos eles eram conhecidos pelo quê? Pelas suas bigas, pelas carroças de guerra. Então, as carroças de guerra entram na história dos egípcios ao mesmo tempo que elas entram na evidência arqueológica grega, né? Então, tem uma galera que anda de carroça, né? Por volta de 1800, 1700, 1600 a.C., né? Uma galera que anda de carroça, né? Entrando ali nesse mundo grego. E quem liberta os egípcios desses caras é uma rainha, né? Que depois, né? É uma rainha dos Haunebt, né? E esses Haunebt depois é uma das palavras que os egípcios vão usar para designar os gregos. Então, olha que sopa, que salada, né? O que tem de interessante, né, nisso aí? É justamente, então, né, essa história do Danaus, né? O Danaus, né, ele é, né, deixa eu contar um pouco, né, a história do Danaus, né? O Danaus, né, ele é filho, né, do rei Belos, né, com uma náiade, né? Então as náiades eram espíritos aquáticos, né?
E essa náiade, em particular, como eu disse para vocês, ela é filha do Nilo, né, do rio Nilo, que é o grande rio do Egito. Pois bem, o pai do Danaus, né, que é chamado de Belos. Pois bem, essa palavra Belos, né, no grego antiquíssimo, né, ela é uma palavra cognata, né, ao Bel, né, semítico. E o Bel semítico tem a ver com o Baal. Estão ligados nesse nome, Baal? Né? O Baal, né, é um dos nomes do inimigo do Deus do Velho Testamento. Né? Então, né, você vai ter, né, ele vai ter um monte de nomes, né? Um deles é Baal. Né? Então, o que é Baal? Né? Baal, a raiz desse nome, né, significa simplesmente Senhor. Né? Então, obviamente, né, esse Deus antigo, o Elohim, lá, o Deus, né, semítico, que vai lutar com o Baal, Elohim, esse nome, né, que depois vai ser Yahvé, né, e Deus, esse Deus, né, ele é também o Senhor. Né? É outra forma de dizer a mesma coisa. Então, lá no Velho Testamento, é um papo de... é um senhor brigando contra o outro senhor. Né? E o fato é, né, que o Danaus era filho de um desses senhores, era filho do Baal, né? Filho de Bel, filho de Belos. Né? E o Belos, né, ele era rei de Remes, era rei de uma terra que os gregos chamam de Remes, né, e que é, né, na Tebaida. O que é a Tebaida? A Tebaida é o território em torno da cidade de Tebas, porque no Egito também tem uma Tebas. Né? Você tem a Tebas grega, e a Tebas grega é a terra do Édipo e dos motherfuckers, né, que a gente tinha falado aí do Cádimo e tal. Né? Mas também existe uma Tebas egípcia. Né? Coincidência? Né? Então, ninguém conseguiu estabelecer nenhuma ligação rigorosa entre as duas cidades ainda, mas o fato é que o Danaus vem da Tebaida, vem dessa região de Tebas, e o Danaus é então filho de Bel, ou Baal, ou Belos. Né? Pois é, e o Belos, né, ele tem dois filhos. Ele tem um filho chamado Egiptus, né, e outro filho chamado Danaus. E esses dois filhos são gêmeos, né? E eles disputam. E aí o Belos morre e os dois gêmeos ficam disputando, né, pelo reino. Né? E aí, o que acontece? Né? O Egiptus e o Danaus, eles se casam, né? E eles têm uma porrada de filhos, na verdade. O Egiptus, ele tem 50 filhos, homens, e o Danaus tem 50 filhas, as Danáiades. Né? É com um monte de mulheres diferentes. Né? O Danaus casa com um monte de mulheres e ele tem uma porrada de filhas. Então são 50 filhos. Então o que acontece? Quando Belos morre, os dois irmãos ficam disputando pelo reino. Né? E aí, o Egiptus, né, ele propõe um casamento grupal. Ele diz, não, vamos casar. Eu caso as minhas filhas, né, com os seus filhos. Ao contrário, né, o Egipto diz, eu caso os meus filhos com os seus filhos. Então é um casamento geral, a gente casa a galera toda, né, e aí a gente resolve a disputa. A Catarina está fazendo careta porque não está pensando nessa ideia desse casamento de primos, né, mas é exatamente isso. Né? 50 primos de primeiro grau vão casar com 50 primas de primeiro grau. Isso, gente, é maneiro. Né? Isso é o mundo mediterrâneo na Idade do Bronze, né? No final do Neolítico, era assim que rolava. E aí, né, né, eles planejam esse grande casamento, só que aí o Danaus fica desconfiado, o Danaus consulta um oráculo, e o oráculo diz para ele que o que o Egito quer, na verdade, ele tá organizando os filhos para assassinar as filhas dele, né, para assassinar as primas, né, no dia da noite de núpcias. E aí o Danaus o que faz? Ele constrói um barco, coloca as filhas dentro, coloca seu tesouro dentro, coloca seus exércitos dentro e parte. Né, e foge. Né? Ele foge para onde? Ele foge para a Grécia. Né? Então ele está fugindo lá do Egito, né, lá do sul do Mediterrâneo. Vocês têm esse mapinha na cabeça, mais ou menos, do Mediterrâneo, gente? Tem, né? Quando eu digo, né, tá fugindo do Egito para ir para a Grécia, né, aquilo, né, aquele mar está indo do sul do Mediterrâneo, né? Então aí, né, o Danaus passa por um monte de lugares, né? E ele é auxiliado nessa fuga por Palas Atena, né? A deusa Atena, né? E Atena então, né, o primeiro lugar onde ele para é na ilha de Rhodes. A ilha de Rhodes é ali, é bem pertinho da Turquia, uma ilha grande pertinho da Turquia. Depois é uma ilha famosa que é onde eles vão construir um colosso, né? Vão construir um gigante de bronze, né? Na porta, na entrada do ancoradouro da cidade. Né?
Então, eles param em Rhodes. Em Rhodes, o Danaus ergue um templo em homenagem a Atenas, e eles continuam de barquinho, né, até Argos. Né? Então, Argos, né, é uma... peraí, deixa eu botar Argos aqui para vocês. Porra, peguei logo um mapa onde não tem Argos. Ah, não, tá aqui. Né? Então aqui a gente está, né? Creta, o Egito está aqui para baixo, né? Bem para baixo aqui, né? Aqui, o que hoje é Turquia e tal, aqui em cima, né? A tal da Trácia lá no alto. Muito bem. Rhodes está aqui, ó, a tal da ilha lá que eles param antes, né? E aí depois ele vem para Argos, onde é Argos? Argos é aqui. Então, essa pontinha aqui, então isso tudo aqui é o que depois vai ser chamado Peloponeso. Né? Isso aqui é a Ática, que é a região de Atenas. Né? Isso aqui é a Beócia, que é a região de Tebas. Né? E isso aqui é a Argólida. Essa pontinha do Peloponeso aqui é a Argólida. E Argos fica aqui. Né? Então, eu estou mostrando isso aqui porque essas referências vão ser importantes daqui a pouquinho. Então, assim, aí ele vai para Argólida. Ele vai para Argos. Por que Danaus vai para Argos? Bom, Danaus vai para Argos, né? Por quê? Vou mostrar para vocês. Né? Danaus vai para Argos porque o Danaus, né, ele é filho, né, do Belos, que é filho da Líbia, que é filho do Epapos, que é filho de Io. E Io é filho de quem? De Ínaco ou Inacos de Argos. O Inacos de Argos foi o primeiro rei de Argos. Ele é um cara, ele é um rei autóctone, né? Ele é um rei que brotou da terra. Então ele brotou da terra, né? Ele não é um mortal comum, né? Ele não é filho de mãe e de pai. Ele é filho da própria terra, de Gaia, né? Então ele nasceu da terra e ali onde ele nasceu foi fundada Argos. Então o Inacos, o Ínaco, o Inacos de Argos, ele é pai da Io. E quem é Io? Né? Io era uma sacerdotisa, né, que ela vai ser perseguida por Zeus. Né? E aí Hera, que é a mulher de Zeus, fica com ciúme e transforma Io numa vaca. E Io, então, vai vagando sob a forma de vaca, né, por toda aquela grande Grécia, ali, por toda aquela região, e ela vai parar onde? Ela vai parar no Egito. Então, assim, né, Io, originalmente, é uma princesa de Argos. E o Danaus é descendente dessa princesa. Então, quando o Danaus resolve fugir do Egito, ele vai para onde? Para Argos. Né? E quem era o rei de Argos quando ele chega em Argos? Né? Quando ele chega em Argos, né, o rei de Argos é um cara chamado, né, Pelasgos. Né? Pelasgos. E o Pelasgos, né, ele é filho de quem? O Pelasgos é um cara que é descendente do Agenor. E quem é Agenor? O Agenor, né, ele é descendente, né? Cadê a genealogia aqui? O Agenor, ele é irmão do Belos. Né? Então, o que acontece? O Danaus está aqui. O Danaus foi para o Egito. O Danaus está lá no Egito. Né? Quando o Danaus nasce, ele está lá no Egito. Muito bem. O Danaus é o filho do Belos, né, e tal. Só que o Belos tinha um irmão, que é o Agenor. E o Agenor, um desses 5 descendentes dele aqui, né, é um cara chamado Crotopus, que é pai de um sujeito chamado Stênelos, que é pai de um sujeito chamado Pelasgos. E esse Pelasgos é o rei de Argos, na época que o Danaus volta para Argos. Esse nome Pelasgos é interessante por causa do seguinte, gente, porque eu já falei para vocês antes, né, e vou falar de novo, ninguém é obrigado a guardar isso, é claro. Né? Por quê? Porque os gregos do período homérico e clássico, quando eles querem falar
de uma antiguidade muito remota, quando eles querem dizer assim, não, essa coisa aconteceu muito tempo atrás, eles falam, isso é da época dos Pelágios. Então, os gregos falam, né, da Grécia como, antes de ser habitada pelos gregos, a Grécia era habitada pelos Pelágios. E Pelasgos é justamente o nome desse rei de Argos com quem o Danaus vai se confrontar quando ele volta do Egito. Né? Então, e ele vai se confrontar numa de tipo, ué, eu mereço Argos também, porque eu sou descendente de Io, que é descendente de Inacos, igual o Pelasgos. Então ele chega lá dizendo, agora me expulsaram do Egito, eu fugi, quer dizer, eu fugi do Egito para proteger minhas filhas, agora eu estou chegando aqui em Argos, essa cidade é minha. Né? A onda dele é essa. É uma disputa dinástica. Né? Ele diz, eu também tenho direito. Né? E aí o que acontece? Né? O que acontece é que, né, o Danaus acampa do lado de fora de Argos, com os exércitos, e com as filhas, e com a galera, e ele diz para a cidade, então, ó, eu agora sou o rei de Argos, beleza? Aí o Pelasgos dá uma gargalhada, né? E por conta disso, ele muda de nome, ele fica conhecido como Gelanor, e Gelanor quer dizer isso, gargalhada. Né? Ele dá uma gargalhada, assim, Argos é tua, ha, ha, ha. E aí ele fecha os portões e diz, não vai entrar aqui. Mas aí o que acontece? Naquela noite, né, um lobo gigante desce das colinas, né, e ataca os rebanhos da cidade e mata o touro líder, o touro alfa da manada. Mata e devora o touro alfa da manada. E aí os argólidas, os habitantes de Argos, chamam os sacerdotes e tal para interpretar aquilo, eles acham. Isso é uma mensagem dos deuses. E aí eles debatem muito a interpretação, mas o que eles chegam à conclusão no final é que provavelmente aquilo queria dizer o lobo, né? Esse lobo era Danaus. E se, né, os argólidas não abrissem as portas da cidade, Danaus provavelmente ia matar o rei. Então o que eles fazem? Ficam com cagaço e entregam a cidade para o Danaus. E o Danaus fica conhecido como uma figura aterrorizante. Né? Essa fama dele de que ele botou medo nos argólidas e que os argólidas se renderam, né? Vira uma lenda, né? Em toda a Grécia, dizem, né? E aí, né, todos e aí os reis de Argos, posteriormente, eles fazem uma imagem do rosto do Danaus no escudo, porque diz que só o rosto do Danaus era aterrorizante. Né? E aí, né, o Danaus ergue, depois disso, o Danaus, na verdade, ele reconhece que esse lobo provavelmente era Apolo, né, o deus Apolo, sob a forma sob a forma de lobo, né, ele ergue um templo para Apolo Lupino, né, e aí, bom, se instaura lá como, né, o novo rei de o novo rei de Argos, né? Muito bem. Aí o que acontece, né? Argos tinha uma maldição. Né? Argos era uma cidade muito antiga, né? E era uma cidade que há muito tempo tinha uma maldição. Qual era a maldição? O tal do Inaco, né? O Inacos ou o Inacos, né? O rei aquele rei autóctone, né? Que nasceu da terra e que fundou Argos. Esse cara, quando ele nasce da terra, ele dedica a cidade de Argos e toda a Argólida, toda aquela região ali, ele dedica essa região a Hera, a deusa Hera. Isso é interessante, por quê? Porque a deusa Hera, ela transforma Io numa vaca, né? Eu acabei de contar essa história, né? Hera, a mulher de Zeus, Zeus quer seduzir Io é transformada em vaca, tá. Pois é, a própria Hera, o Homero chama a Hera, às vezes, e outros, né, outras figuras chamam a Hera de Hera dos olhos de vaca, né? Então, Hera tem essa associação com a vaca, né? Então, esse é um outro mistério, né? Se a Júlia Miara tivesse aqui, ela explicava pra gente, porque ela manja pra caramba desse negócio das deusas, mas ela acho que ela não pôde vir hoje. Né? Mas, enfim, né, é isso, tem esse paralelo aí, né? Da vaca, né? E aí o Inacos, o Ínaco, né, dedica a Argólida a Hera. Só que o que acontece, né? O Poseidon, que é o deus, é um deus antiquíssimo, né? Um deus dos mares. Então eram os três principais irmãos, né? Era Zeus, Poseidon e Hades. Então Poseidon ele fica puto porque aquela terra ali era dele e quem é Ínaco então para dedicar essa terra a Hera. Então Poseidon bota uma maldição nos Argólidas, né? E a maldição qual é? Né? É que, né, os rios sequem. Né? Então, no verão, todos os rios da Argólida secavam. E aí, né, era um perrengue,
né, viver na argóida, porque no verão os rios secavam. Né? E aí chega no verão, o Danaus é o rei, né, o Danaus se tornou o novo rei de Argos, e aí está no verão, tudo seco, e o rei manda as suas filhas irem buscar água. Vai buscar água aí, se vira. Né? E as mulheres elas vão buscar água, né, nos arredores de Argos. E aí o que acontece? Uma dessas filhas, né, a Mímone, né, a Amímone, ela está andando nas colinas, procurando água, e aí um sátiro fica afim, né, de pegar ela. Né? Na verdade, os sátiros eram conhecidos por serem essas figuras, né, do arroubo sexual e tal, então ela meio vai, né, vai ser estuprada pelo sátiro quase, e o que acontece é que ela implora, né, ajuda dos deuses, e o Poseidon resolve interferir. O Poseidon aparece e atira o tridente. O Poseidon tem um tridente, né? Que nem o Tritão da Pequena Sereia, né? Aquela figura. Então, ele arremessa o tridente no sátiro, né? O sátiro fica com medo, foge, o Tritão crava, o tridente crava numa pedra, e aí ele pergunta, não, então, você pediu ajuda dos deuses, eu vim, quem é você? Aí ela diz, pô, eu sou a Mímone, filha do Danaus. Aí ele, o Danaus, rei de água, aquele filho da puta, não, então você eu não ajudo de graça, não. Agora é comigo que você vai ter que dormir. Né? E aí ele acaba, né? Ele é que acaba estuprando ela, né? Então a Mímone fica grávida de Poseidon, né? E aí, mas, né? Ele diz, mas eu não vou eu não vou deixar vocês na mão, né? Em reparação, né? Eu vou dar um presente para vocês. E aí ele tira o tridente da terra, e aí daquele lugar nasce uma fonte de água, que é uma fonte permanente. É uma fonte que fica conhecida como a fonte de Amímone, né? E é uma fonte que nunca secava. E aí, né, no verão ela não secava. Então, a Mímone volta para Argos contando essa história, dizendo, não, então, ó, rolou isso aí, foi meio chato, eu fui um pouco estuprada, né? Mas é foda, né? Essas histórias são assim, né? Tipo, rolou isso aí, gente, no meio. Mas, pô, mas olha só, em compensação, eu arrumei uma fonte de água. Aí todo mundo, beleza. É um papo assim. Né? E aí, né? E uma coisa interessante é que é dessa fonte de água que brota o rio Lerna. E o rio Lerna é um rio que vai ser interessante, vai ser importante na mitologia grega, por quê? Por causa da Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é um dos monstros que o Hércules vai derrotar nos seus 12 trabalhos. Então, fiquem com isso na cabeça, que aula que vem ou na outra a gente vai falar do Hércules. Mas então, aí, né, o que acontece? Nesse meio tempo, o irmão do Danaus, o Egiptos, que era o pai dos 50 filhos, né, ele chega em Argos. Né, ele vai perseguindo Danaus e chega em Argos. Aí ele chega em Argos, né, e o que ele faz? Né? Ele diz, não, beleza, se você tem direito a Argos, eu também tenho. Então divide Argos aí comigo. Né? E, pô, vamos fazer as pazes, cara. Vamos casar nossos filhos e nossas filhas. Vamos fazer aquela história lá do casamento e tal. Aí o Danaus, beleza, vamos sim. Só que aí dessa vez o que o Danaus faz é dar para cada uma das filhas um prendedor de cabelo, que é um alfinete. E aí na noite de núpcias, quando elas soltam o cabelo, elas pegam o alfinete e assassinam seus maridos. Então elas matam os filhos do Egito, todos exceto um, né? Um sujeito chamado Linceus, né? Então a Hiperminestra, né, que é uma das Danáiades, né? A Hiperminestra ela se apaixona pelo Linceus mesmo, e ela se apaixona pelo Linceus por uma razão interessante, que é que ele não desvirgina ela. Né? Então, por essa razão, vai entender, ela talvez nesse mundo em que todo mundo estupra todo mundo, ela fique feliz do cara dar esse mole para ela, bom, enfim. Aí é isso, ele não estupra ela, né? E aí ela se apaixona por ele, e ela então pede para o pai. Aí ela arruma um jeito dele ser exportado, né? Ela arruma um jeito dele fugir, né? De Argos. Aí ele foge, né? Então todos eles morrem, menos o Linceus. Aí o que acontece? O Danaus fica puto com ela e condena ela à morte. Ela diz: não, eu mandei você matar os filhos da porra do Egito. Você não matou, então eu te condeno à morte. Mas os juízes de Argos absolvem ela. Né? E aí, né, ela, em comemoração, ergue um altar para Afrodite,
junto do templo do Apolo Lupino, né? Afrodite vitoriosa, né? Que é a vitória do amor, né? E aí as Danáides vão todas se lavar no lago de Lerna, né? Porque elas assassinaram os maridos, né? E isso, naquela lógica grega, isso mereceria uma retribuição bizarra. Elas lavam os pecados no tal do rio, do lago sagrado lá, né? E aí, né? O que acontece? O Danaus, né? Estabelece o seguinte, né? Agora vai ter uma corrida de carroças para ver quem casa com as minhas filhas, né? Então ele estabelece isso, né? Essa corrida de carroças. Então é um momento, né, em que aparece essa história das carroças, né? O Danaus é um antepassado dos heróis gregos, né? Então é um cara que dentro da tradição mitológica é um cara muito antigo. E o Danaus, então, que vem do Egito, justamente da terra dos tais dos Hyksos, ele traz essa história da competição de carroças, né? Então, o que acontece aqui, né, ele faz essa competição de carroças, as filhas são obrigadas a casar com os vencedores da corrida, né? A única que não casa com o vencedor da corrida é a Hipermnestra, que fica casada com o Linceu, né? Agora, o que acontece é que o Linceu, né, fica puto com o Danal, porque o Danal matou os 49 irmãos dele, e aí ele vai lá e mata o Danaus, né? E aí, né, ele tenta matar também as Danáiades, né? Ele tenta matar as cunhadas todas também. Mas aí os juízes da Argólida não deixam, né? E no final das contas, quando as Danáides morrem, elas são condenadas à punição eterna no Tártaro, né? Então elas vão ser, no final das contas, elas acabam castigadas depois da morte, né? Exceto a Hipermnestra, né? O Linceu, né? Ele é um personagem importante, por quê? Porque o Linceu, né, casado com a Hipermnestra, né, ele é pai e ela é mãe da Danae. E quem é a Danae? A Danae é a mãe do Perseu. E quem é o Perseu? O Perseu é o fundador de Micenas. A gente vai ver isso depois com mais calma. Mas o maneiro é perceber isso. É essa coisa das carroças, né, num período muito anterior ao período troiano, né, de um cara que vem do Egito, né? Então nós temos isso aí, né? Ok. Eu tenho até uma imagem da Io aqui em algum lugar. Espera aí. Esses vasos gregos, né, de cerâmica avermelhada. Então, isso é uma ânfora, né, do século VI, né? Ou seja, uma ânfora que tem algo parecido com 1000 anos depois do que essa história supostamente teria acontecido. Quer dizer, a história não aconteceu exatamente, né? Mas essa figura que, né, o período micênico começa no 1600, 1700, né? Esse vaso é um vaso, né, de 600, né? 500, 600. Então isso aqui é Io, né? Isso aqui é o Hermes. A gente reconhece o Hermes, o deus Hermes, por causa dessas sandálias com asas, né? Então, em algum lugar do vaso deve estar escrito o nome da Io, e é assim que a gente reconhece, né? Não é desse pedaço aqui, mas era muito comum esses vasos com os nomes escritos, né? Tipo esse aqui, né? Tem os nomes das figuras, né? Então, depois eu vou falar desse vaso aqui, que isso aqui é Andrômeda e o Perseu. Ok. O que é interessante, né, sobre isso, né? É o seguinte, é que essa história de um estrangeiro e de carroças, ela se repete, né, no outro lado, né, dessa árvore genealógica dos grandes ciclos, né, mitológicos, né? Por quê? Porque o fundador, eu comecei a falar isso para vocês, mas isso é difícil de gravar, né? Eu só vou repetir, não para vocês gravarem, mas para fazer sentido aqui na narrativa que eu estou montando. O fundador de Micenas, né, é Perseu.
né? E Mecenas, então, teria sido fundada, provavelmente, a cidadela, as muralhas da cidadela datam em torno de 1700 a.C., né? E o Perseu, então, é o fundador de Micenas, e o Perseu é descendente da Danae, que é filha da Hipermnestra, que é filha do Danaus, que é esse cara que vem do Egito. Muito bem. Na época do Homero, quer dizer, na época da Guerra de Troia, na época da qual o Homero fala, os reis de Micena não são descendentes de Perseu, que foi o seu fundador. Os reis de Micena são descendentes de Pélopes. Quem é Pélopes? Muito bem. Pélopes é um cara que tem uma história parecida com o Danaus. E essa história também envolve carroças. Né? Então, tudo isso meio junta, né? Essa história das invasões, essa história da transformação das sepulturas, né, que a arqueologia encontra, na presença das rodas de carroça nas sepulturas, né, e esses mitos de fundação que tem a ver com esses caras que andam de carroça. Né? Então, qual é a história do Pélopes? Né? O Pélopes é um cara, né, que vem da Ásia Menor. Né? Então, a Ásia Menor é a Turquia. Né? Aquela região ali da Turquia é a Ásia Menor. Então, qual é a história do Pélope? Né? A história do Pélope é o seguinte: esse nome Pélope, né, quer dizer o rosto lamacento. Né? Então, ninguém sabe muito bem por que diabos esse nome. Né? Mas, enfim, o Pélope é uma figura interessante, né, por várias razões, entre as quais é a seguinte: né? O Pélope ele é filho de uma personagem chamada Dione. Né? O que é interessante desse nome? É que Dione quer dizer deusa. Então, o Pélope ele é um cara que vem, né, da Panflagônia. Né? Então, a Panflagônia, deixa eu botar aqui o mapinha de novo. Né? Então, a Grécia, né? Argos é por aqui, ó, Argos aqui. Né? Argos. A Panflagônia, né? Então, isso aqui é o Mar Negro. Né? Para cá, isso é a Rússia hoje em dia. Né? Aqui é a Ucrânia, a Crimeia por aqui, que é aquela região aqui, né? Que é aquela região disputada entre a Rússia e a Ucrânia e tal, que os russos em 2014 anexaram. Muito bem, aqui o Mar Negro e a Panflagônia é por aqui. Né? Isso, né? Fiquem com isso aí, com essa informação, daqui a pouco a gente vai voltar a isso. Então, lá na Panflagônia... e por que eu estou falando da Panflagônia? Por causa do seguinte, porque essa região aí, que hoje em dia a gente conhece como Anatólia, né? Essa região é bem a região onde você vai ter as estatuetas antiquíssimas da grande deusa, que a Júlia estava falando para vocês na aula dela. Lembra desse papo da deusa? Aquela deusa, né? Enorme, grande, com os peitos vastos, né? A anca grande, né? Uma genital grande, né? Então, essa deusa, que é essa deusa, esse personagem da fertilidade, tudo, que chamam a deusa, muito bem. A deusa vem da Anatólia, né? Você tem essa... A deusa não vem da Anatólia, mas a Anatólia é um lugar onde se encontra muito essa estatueta da deusa. E o Pélope, ele vem dessa região. E a mãe do Pélope se chama deusa, né? É gozado isso. Ela não se chama, tipo, deusa tal, né? Ela se chama simplesmente deusa. Ela é a grande deusa, né? Então, o Pélope é estranhamente filho da grande deusa, com um cara chamado Tântalo, né? Então, o Tântalo, né? Ele é filho de quem, né? O Tântalo é filho de Zeus, que é o grande deus, né? E aí tem um troço importante aí, por quê? Porque Zeus é tido como um deus indo-europeu, porque são os indo-europeus que têm esse lance dos deuses do trovão, porque aí vai ter Odin, vai ter uma porrada de outros deuses, né, ligados a essa coisa do trovão, e que estão ligados então à difusão do idioma indo-europeu. Então, o Tântalo, que é o pai do Pélope, parece ser um cara que mistura a tradição da Anatólia, que é essa coisa matrilinear da deusa e tal, com a tradição indo-europeia, que é essa tradição dos Zeus, né? E a mãe, né, do Tântalo, né? Então o pai do Tântalo é o Zeus e a mãe do Tântalo, né, é a Plouto, que é uma personagem que ninguém sabe muito bem de quem é filho, mas que parece que ela é filha dos primordiais, lá, filha de Cronos, Réia, dessa galera, que são os titãs mais antigos. Né? Então o Tântalo é um mortal, mas é um mortal que tem uma linhagem super antiga e sagrada e tal. Tá. Então o Tântalo, né, ele era amigo dos Zeus.
né? O Tântalo era filho dos Zeus e ele era amigo dos Zeus. Né? Então, ele levava os olímpios, né, os deuses, lá para Panflagônia, lá para a terra dele, para fazer uns banquetes. E os deuses, quando iam para o banquete, levavam a comida sagrada dos deuses, que é o néctar e a ambrosia. Né? Então, o que acontece? Nenhum mortal pode comer essa comida. Mas o Tântalo comia, porque o Tântalo era amigo, né, dos deuses. Muito bem, aí o que o Tântalo faz? O Tântalo pega um pouco da comida para distribuir para os seus amigos mortais, para eles sentirem o gosto. Né? E aí os deuses não notam, né, que ele fez isso, então ele começa a duvidar da onisciência dos deuses. E aí o que ele faz para testar a onisciência dos deuses como sempre, uma coisa muito maneira. Ele pega o filho dele, que é o Pélope, corta o Pélope em pedacinhos, faz um guisado com o Pélope e serve o Pélope de comida para os deuses num desses banquetes. Filho da puta não está fazendo nada, eles estupram e assassinam. É basicamente isso. Né? Não tem o que fazer, né? É isso. E aí ele mata o próprio filho e dá o filho de comer para os deuses. E aí os deuses, né, percebem o que está acontecendo. Todos eles percebem, menos a Deméter. Né? A Deméter é a mãe da Perséfone. A Perséfone é aquela deusa que é raptada pelo Hades. Lembra dessa história? Eu contei rapidamente. Então, a Deméter, como ela vive muito triste, tal, ela não percebe, ela vai lá e come um pedaço do Pélope. Mas os outros deuses reparam. E aí eles dizem, não, isso é um pecado, né? Isso é uma falha, né? uma falta, um pecado brutal. Né? Desde o início dos tempos, todos os pais que matam os filhos são punidos, e você vai ser punido também. E aí o Tântalo é punido, né? Ele é enviado lá para o Tártaro, né? Que é esse submundo aí da punição e tal. E aí lá no Tártaro, o Tântalo é amarrado numa árvore é uma árvore que fica em cima de um lago, né? Tem a árvore cresce assim, tem uma lagoa, o Tântalo é amarrado, pendurado dessa árvore, né? De tal modo que a água sobe até perto do queixo dele, né? Quando ele fica com sede, ele tenta beber a água, mas aí a água retrocede, então ele nunca consegue beber a água. Quando ele fica com fome, ele tenta pegar as peras da árvore, mas aí os galhos retrocedem, ele nunca consegue pegar as peras. Então o Tântalo foi condenado à fome e à sede, sempre sendo tentado, né, pela comida e pela bebida durante toda a eternidade. Dizem que ele está lá até hoje. Né? Isso. O Tântalo comete uns outros crimes, né? O Tântalo faz uma porrada de merda, o Tântalo rouba, porque o Zeus, né, quando o Zeus nasce, né, o Zeus era para ser devorado pelo pai dele. Né? Lembra da história, né? Os pais devoravam os filhos, né? Só que aí a mãe do Zeus, né, a Réia, esconde o Zeus, né? Ela esconde o Zeus numa caverna em Creta. Né? Isso é mais uma razão pela qual Creta tem essa coisa de ser o lugar antigo e tal. E aí, quem é que vai tomar conta, né, da caverna? É um mastim, né, um cão de ouro. O Tântalo depois cisma que ele tem que roubar esse cão de ouro. Aí ele convence uma pessoa a roubar o cão de ouro. Aí a pessoa meio dedura ele dedura a pessoa, dá maior confusão. Então o Tântalo faz um monte de merda. E é por isso também que ele recebe essas punições aí. Né? Aí o que acontece? Né? Depois que o Tântalo é punido e enviado para o Tártaro, o Zeus resolve, né, ressuscitar o Pélope, que era o filho do Tântalo que ele cortou em pedacinhos e fez guisado. Então, assim, o que acontece? O Hermes vem, né, traz um caldeirão gigante, né, e aí coloca todos os pedaços de novo no caldeirão. Né? A moira, tem uma moira, né? Tem as 3 moiras. Né? As moiras, elas são figuras, né, que ficam lá no sopé do Olimpo, né? E elas fiam, né? Tem uma que elas fiam as vidas dos mortais. Cada mortal tem uma vida fiada pelas moiras. Né? Então são 3 moiras, né? E a mais nova, né, é Cloto. Né? E aí, depois que o Hermes bota os pedaços do Pélope no caldeirão, a moira Cloto vem lá e costura os pedaços do Pélope de volta para fazer o corpo do Pélope. Né? Aí a Deméter vem nessa hora e ela faz, porque ela comeu um pedaço do Pélope, né? Ela comeu o ombro do Pélope. E aí ela faz um ombro de marfim, né? E bota lá o ombro de marfim no caldeirão e tal. E aí, no final das contas, vem Réia, né? A própria Réia, né? Que é a Titânide, a mãe de todos os deuses e tal. Essa Réia vem e dá o sopro de vida, né,
no caldeirão lá, e aí o Pélope nasce inteirinho do caldeirão, renasce, né? Resplandecente. Tão bonitão e gostoso que o Poseidon se apaixona por ele, né? Então o Poseidon se apaixona pelo Pélope e, né, convida o Pélope para ser uma espécie de pajem do Poseidon. E o Pélope aceita, o Pélope vira o pajem do Poseidon. O Zeus também tem um caso desse, o Zeus se apaixona pelo Ganímedes, né? E o Ganímedes vira o pajem do Zeus. Então tem esses pares aí na mitologia. Então, aí o Pélope então se torna o rei no lugar do pai dele, né? Mas o que acontece, né? O Pélope é expulso, né? Por quem? Pelo rei Ilus. Quem é o rei Ilus? Ilus é o fundador de Ilium. O que é Ilium? Ilium é Troia. Então, né? O antepassado dos troianos, o fundador de Troia, e Troia é ali perto, né? Troia é ali naquela região da Turquia, né? Então, o rei de Troia, né, faz guerra contra a Panflagônia e expulsa o Pélope, né? E aí, o que é gozado disso tudo é que, no final das contas, os descendentes do Pélope, o que vão fazer vai ser destruir Troia, né? Porque o Pélope é justamente, né, o pai de Atreu, e Atreu é o pai de Menelau, Agamenon e essa galera, que são os caras que fazem a Guerra de Troia, né? Então, o Pélope é expulso, né, pelo Ílio, rei de Troia. E aí, o que ele faz, né? O Pélope pega seus exércitos e parte para a Grécia. E aí, ele não tem muito para onde ir, para onde ele vai, né? Ele ouve falar, né, que Oneomaus, que é o rei de Elis, então Elis é no Peloponeso, só que é lá no oeste, né? Então, né? Isso aqui é o Peloponeso, né? Essa região toda aqui é o Peloponeso, né? E Elis fica por aqui assim. Na verdade, aqui assim. Ficava, né? Então, aqui você tem Elis e Pisa, né? Que nem você vai ter Pisa, a cidade, né, italiana, né, que tem a Torre de Pisa inclinada, você tem uma Pisa aqui em Elis também, que é por aqui, né? A Itália está logo aqui do lado. Né? Muito bem. Então, o que acontece, né? Ele vai para Oneon, ele chega lá em Elis. Por quê? Porque ele ouve dizer que Oneomaus, o rei de Elis, ele vai dar a filha dele em casamento para quem derrotar ele numa corrida de carroças. Né? E o Pélope, o que faz? Derrota o Oneomaus na corrida de carroças. Né? Então, de novo, aparece esse lance da corrida de carroças, né? E dessa galera que vem do leste trazendo essa habilidade especial com as carroças. Né? Um cara que vem ou da Ásia, né? Ou do Egito, da África. Essa galera que vem lá do leste, lá do outro lado, com essa habilidade com as carroças. Né? Então, o Oneomaus, né? Esse cara, uma coisa importante sobre esse cara é que, segundo certas tradições, ele era filho de uma das Danáiades. Lembra das Danáiades? Né? Então, as Danáiades tinham vindo do Egito e tinham ido para a Grécia, né? Primeiro para Argos, muito bem. Né? O Oneomaus é filho de uma dessas Danáiades. Né? Então, de novo, né? São essas famílias do Oriente com a sua mania de carroças. Né? Então, o Oneomaus, né? Ele era um cara que, para quem os cavalos eram sagrados, né? Especialmente as éguas eram sagradas. Né? E isso é um troço curioso, porque o Robert Graves fala disso, né, das deusas orientais com cabeça de cavalo, né? Você vai ter umas deusas, né, celtas também que tem cabeça de cavalo, Epona, então isso é uma história aí também. Se a Júlia tivesse aí, eu ia abrir um parênteses para ela falar, mas enfim, vamos passar batidos. E aí o Oneomaus, então, né, ele tinha esse lance, né, de ele oferecer, ele dizer, só quem vai casar com a minha filha, que é a Hipodâmia, vai ser, né, alguém que me derrotar na corrida de cavalo. Hipodâmia, né? Esse nome tem a ver com hipodemos, né? Ela é a que assusta os cavalos ou a que treina os cavalos. Isso quer dizer, hipodâmia quer dizer mais ou menos isso. Né? Então, o que acontece é que 13 príncipes já tinham apostado corrida de cavalos, corrida de carros, né? Corrida de biga, né? Com o Oneomaus, né? E esses 13 príncipes, né, tinham já apostado corrida e perdido. E aí, quando eles perdiam, eles eram um pouco esquartejados e tinham seus pedaços pendurados nas muralhas da cidade de Elis. Né? Então, é isso.
E aí, quando o Pélope chega em Elis, tem os pedaços de 13 príncipes pendurados nas muralhas, lá os ossos e carnes, e pedaços e cabeças e trecos lá pendurados nas muralhas, né? E tem um detalhe importante que é o seguinte: o Anel Maus, né, ele era filho de Ares. Né? Ares é um deus da guerra, né? Mas ele é um deus da guerra meio otário. Né? Os gregos não gostavam muito dele, na verdade. E tudo indica que o Ares, né, é um deus da Trácia. Né? E a Trácia é bem aquela região no norte no norte do Mediterrâneo, onde a Grécia encontra com a Turquia. Né? Então, bem ali é a Trácia. E o Ares é um deus da Trácia. E o Enelmaus era filho desse rei daí. E foi o Ares que deu para o Enelmaus os cavalos da sua carroça. E esses cavalos eram cavalos inderrotáveis, porque eles eram cavalos divinos. E tem uma coisa importante aí que é a seguinte, né? É que quando os gregos falam da terra original da onde eles vieram, né, eles falam, né, da Hiperbórea. O que é a Hiperbórea? A Hiperbórea é o que está muito ao norte. Então seria uma terra aí, além da Trácia, né? Para que está acima da Trácia. Então tudo isso tem a ver com essa coisa dos cavalos, das invasões indo-europeias. Vejam como isso aparece nos mitos de alguma forma, e é por isso também que os arqueólogos insistem nessa ideia, né? Porque os mitos meio ecoam, né? Tem um paralelo entre as descobertas e a mitologia. E aí o que acontece, né? O Pélope resolve que ele vai brigar com o Anelmaus, né? Que ele vai disputar lá a carruagem com o Anelmaus. E o que acontece é que a Hipodâmia fica afim do Pélope. Né? E a Hipodâmia, então, né, diz para o Pélope que ela vai ser a cocheira dele. Que ela vai pilotar o carro. Né? Então, ela vai pilotar com o carro e ele vai ficar com as lanças lá para lutar com o Anelmaus. Né? Porque a corrida não é só uma corrida que chega primeiro, é uma corrida que rola cutucada com lança, né? Jogar pedra, jogar coisa nos cavalos. É uma espécie de batalha, né? Não é uma corrida que é uma batalha, é uma briga, não é uma luta. Então, pois é. E aí, ao mesmo tempo, o que acontece? O cocheiro do Onelmaus era um cara chamado Mirtilo. E o Mirtilo era apaixonado pela Hipodâmia. E a Hipodâmia, né, como ela quer que o Pélope ganhe, a Hipodâmia diz assim: Mirtilo, parada é a seguinte, se você sabotar a carruagem do meu pai, eu passo uma noite contigo. Né? E aí o Mirtilo topa. E aí o Mirtilo sabota a carruagem do pai. Além disso, o Pélope ainda pede ajuda ao Poseidon, que por alguma razão resolve ajudá-lo e dá a ele cavalos mágicos também. Então, assim, é muita vantagem, né? Então, a Hipodâmia, que é a treinadora de cavalos, tá? De cocheira, o Mirtilo sabota a carruagem, os cavalos do Poseidon são os cavalos mais fodas, mas mesmo assim, no final das contas, o Pélope só ganha por causa da sabotagem. Né? Com toda a ajuda que ele teve, tal, ele só ganha por causa da sabotagem. A roda da carroça cai e o Anelmaus cai do penhasco. Né? Sai a roda, o carro tomba e o Anelmaus cai do penhasco lá embaixo. Né? E morre. A Hipodâmia fica felizona, se casa com o Pélope, e aí o que acontece? O Mirtilo chega e diz: não, beleza, vocês estão casados e tal, mas não é mesmo? Tinha uma dívida. Né? E aí a Hipodâmia diz: sinto muito, mudei de ideia, e o Pélope mata o Mirtilo. Né? O Pélope convida o Mirtilo para passear e empurra o Mirtilo do penhasco, o Mirtilo cai lá embaixo. Né? Muito bem. A Hipodâmia, né? Aí tem um lance que é o seguinte: o Pélope, né? Ele então vira o rei de Elis, né? Ele era um ninguém que vinha lá do reino dos bárbaros, né? Lá da Anatólia, né? Filho da deusa. Esse cara chega, né? Casa com a Hipodâmia, derrota o cara numa corrida de carroças, né? De carros, vira o rei de Elis, de Pisa, e aí o que ele faz é o seguinte: ele e a Hipodâmia têm uma porrada de filhos, é papo assim de 20 filhos. Né? E os nomes dos filhos deles, né, são os nomes de locais do Peloponeso. Então, o que acontece? Né? O próprio nome Peloponeso vem de Pélope. O Pélope, né, com os seus filhos, faz guerra no Peloponeso e unifica o Peloponeso. E vira tudo um grande reino, que é o reino de Pélope, o Peloponeso. Né? E ainda tem uns troços maneiros, que é que a Hipodâmia, né, ela institui uns jogos
em homenagem à Hera, né? Você sabe que os gregos tinham mania de fazer isso, né? Eles tinham essas coisas, dessas competições em homenagem aos deuses. Os próprios Jogos Olímpicos, né, são chamados de Olímpicos por causa dos deuses do Olimpo, né? Então, eles tinham esse lance de tudo, eles faziam jogos de competição, aí tinha arremesso de disco, corrida de carros, né, arremesso de dardos, salto em altura, todos esses gêneros atléticos, né, que tem no atletismo tradicional, assim, né? Não tinha hóquei no gelo, essas porras, né? Mas tinha lá as coisas olímpicas, né? Tinha tudo lá nos jogos gregos. E a Hipodâmia institui uns jogos em honra de Hera, né? Porque ela consegue casar com o Pélope, né? Era tão difícil conseguir casar com alguém que você gosta que quando as mulheres gregas conseguiam fazer isso, elas faziam uma festa. Então era isso, né? Primeiro a Hipermnestra lá com o Liceu, né, com Linceu, né, e a Hipodâmia com o Pélope. Ela institui então esses jogos em honra de Hera, né, da deusa Hera. E esses jogos, né, eles envolvem umas corridas, né, umas virgens participavam, umas virgens com uma túnica curta e o seio esquerdo de fora e os cabelos soltos. Então tinha essa cena, né, devia ser uma cena e tanto. Elas corriam então, né, apostavam corrida e quem ganhava, né, ganhava honras e tal e virava a sacerdotisa, né, bianual do templo de Hera, né? Então a Hipodâmia então estabelece esse culto de Hera, né? E ela também estabelece 16 matronas, né? Então ela é uma espécie de igreja unificada no Peloponeso, em que você vai ter 16 grandes sacerdotisas, né? Que enfim, esse culto então estabelecido pela Hipodâmia. Ela vira essa personagem importante, né? Esse personagem feminino importante aí. Ok. Então, é isso. Esses caras, então, né, os filhos do Pélope e da Hipodâmia, né, unificam o Peloponeso. E o que acontece? Né? A gente vai ver isso aula que vem. Né? O Atreu, né, que é o pai do Menelau e do Agamenon, né? Então, o Agamenon é o rei de Micenas na época da Guerra de Troia. Isso tudo aqui deve ter acontecido na época da fundação das grandes cidades, que é alguma coisa tipo 1700, 1600 a.C. Então, o que acontece é que até 1200 a.C., que é a época da Guerra de Troia, né, Micenas, que tinha sido fundada pelos Pérsidas, ou seja, pelo Perseu, vai passar por controle dos Pelópidas, que são justamente os filhos do Pélope. Então, essa história aí é que tem que entender. Eu vou falar um pouco disso aula que vem. Né? Mas é isso, né? O Pélops, então, é essa figura que unifica o Peloponeso. Né? Ok. Então, isso é muito importante, essa história dos ciclos de invasão, né? E a relação das invasões com as carruagens. Nossa, estou com a sensação que eu falei pelos cotovelos aqui. Tá indo, gente? Tá fazendo sentido essas histórias? Tá tipo... Sim? Alguma dúvida, curiosidade, pergunta, indagação, ouvir falar de um troço? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Tá. Então, pois é. Então, o que acontece? Eu vou agora dar um panorama, né, do que acontece depois desse momento. Né? Então, a gente chega no Pélops, na unificação do Peloponeso, né, a partir de Elis. Né? Que é uma história paralela, né, a história de Argos. Né? Então, Elis é no ocidente, né, no oeste do Peloponeso, e Argos é no leste. Né? Então, o Danaus e tudo aquilo está centrado aqui em Argos, no leste. O Pélops está centrado em Elis, no oeste. Então, essas duas histórias então, são histórias paralelas. As duas histórias envolvem esses visitantes do exterior, né, que vêm com essa coisa das carroças. E aí, né, a partir daí, você vai ter, né, os ciclos homéricos. Né? Então, os ciclos homéricos vão ser, primeiro, né, os ciclos homéricos significam, né, não os ciclos dos quais o Homero escreve, mas os que têm a ver com heróis dos quais o Homero fala.
né? Então, o Homero fala, né, basicamente de 3 gerações. Né? Ele vai falar da geração do Nestor, Neleu, essa galera. E o Nestor, o Neleu, essa galera são os fundadores das cidades micênicas. Então, né, essa galera são os caras que estão no ciclo no ciclo da argonáutica, que eu tinha falado para vocês outro dia. Né? Então, depois do ciclo da argonáutica, você vai ter o ciclo do javali da Calidônia. E depois você vai ter a Guerra de Troia. Em termos de data, o que separa os argonautas da Guerra de Troia são mais ou menos 400 anos, mas a gente não sabe se esse paralelo, quer dizer, o que separa a fundação das cidades micênicas, né, da Guerra de Troia é mais ou menos 400 anos. Mas é claro, não há uma correspondência direta, né, entre o mito e a história, mas a situação é mais ou menos essa, né, historicamente. E o que é interessante, né, é que esses mitos, né, esses ciclos mitológicos, né, dos argonautas, do javali da Calidônia e da Guerra de Troia, né, são mitos pan-helênicos, né? Ou seja, são situações em que a galera da Grécia inteira entra na jogada. Né? Os argonautas, né? Quando o Jasão organiza a expedição lá e tal, para voltar e retomar a sua pátria e tudo isso, né? Quando o Jasão faz isso, ele chama gente da Grécia inteira, uma galera vai com ele. Então é uma expedição pan-helênica, todo mundo, a Grécia inteira participa. Né? O javali da Calidônia é a mesma coisa, né? O cara esquece de fazer o sacrifício a Ártemis, tem que matar a deusa sob forma de javali, a Grécia inteira vai lá matar a deusa. Né? E a Guerra de Troia é a mesma coisa, vamos lá atacar os troianos que roubaram a mulher do meu irmão. A Grécia inteira vai, né? E esses gregos que vão são os Pelópidas, e esses Pelópidas tinham sido expulsos daquela região justamente pelo rei de Troia. Né? Então, é isso, né? São essas gerações aí. O que acontece, né, nesse meio tempo, entre o 1600 e o 1200, né, ou seja, entre a fundação das cidades micênicas e a guerra de destruição de Troia em 1200, o que acontece? Né? Acontece esse período, né, do desenvolvimento do linear B. Aparece esse período palaciano, esse período dos palácios com burocracia. Né? Esses palácios com burocracia então, estão no meio do caminho. Né? E é isso, né? Esses palácios, né, é quando então aparece o grego na sua forma mais primitiva. Né? O linear A, né? Ou seja, a escrita original era uma escrita cretense de 1800 a.C. Mas depois, quando essa escrita se modifica e vira o linear B, ela é grega e ela é trazida, esse grego é trazido do continente para Creta. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse período aí, né? Sobre esse século, esse 1500, né? 1400 e pouco, 1450, que é o que está no meio do caminho. Né? Então, o que é importante, né? A gente já começou a falar isso ao passado, mas é muito importante desse período, né? Que primeiro esse paralelo, né? Essa conquista, parece que Creta é conquistada, né? Pelos micênicos, né? E esse fato, né? De que o mundo esses tabletes, né, são achados. Então, esses tabletes que dizem respeito, tabletes de argila, né, com esses escritos que dizem respeito à burocracia, à administração cotidiana e burocrática dos palácios. E essa administração, né, ela é completamente prosaica, ela não tem nada de... Né, não tem, os nomes dos reis não aparecem. Então, a gente não sabe nem quem eram os reis. É uma parada completamente cotidiana, de tipo, quem pagou imposto a quem mandou o que para onde, quem tem quantas rodas de carroça, onde as rodas de carroça estão guardadas, quem tem quanto ouro aonde, né? E aquele lance das escravas e dos escravos e a indústria de tecidos, né? Então, né, é importante observar, né, que então, né, a linguagem escrita de que a gente tem notícia, ela é, em primeiro lugar, uma ferramenta de dominação. Né? A linguagem, essa primeira notícia que a gente tem da linguagem não é uma linguagem poética, né? Não é uma linguagem literária, não é uma linguagem para fazer coisa bonita, é uma linguagem para dominar os outros, né? E para distribuir riqueza. Né? Então, a sociedade que usa a linguagem é uma sociedade altamente, e que deixou e que legou para nós essa linguagem, é uma sociedade altamente hierarquizada. Né? Então, nesse linear B, tanto em Creta quanto no contexto micênico, né, no continente, você vai ter, né, alusão a uma hierarquia, toda uma hierarquia, né, de governo. Eu comecei a falar sobre isso para vocês. Né? Então, vai ter, né, o rei, que é uma figura chamada Anax. Né? Então, esse Anax, né, transliterando, né, fica com W, né, alguma coisa assim. Não.
né? Assim, né? Depois isso vira anax, né? Anax vira uma palavra grega no período clássico que vai querer dizer alguma coisa tipo melhor, né? Você vai ter um monte de gente chamada Anaximandro, Anaxímenes, você vai ter um monte de Anaxes aí, né? Então, o rei, né? Os gregos tinham duas palavras para rei, né? Eles tinham a palavra basileus, né? E a palavra Anax. O que é importante é que nos relatos, nos tabletes micênicos, né? O que você vai ter vai ser o Anax. Você não tem basileus, você tem o Anax. E o que é importante é que o Homero chamava o Agamenon na Guerra de Troia, né? O Homero chamava o Agamenon de Anax e não de basileus, né? Então, o termo que o Homero usa para designar o Agamenon é o mesmo termo que os burocratas palacianos usavam para designar os seus reis. Mais tarde, né, você vai ter essa figura do Basileus. Mas o Homero e os micênicos não usavam Basileus, usavam Anax. Então isso é mais um paralelo curioso entre a mitologia e a história, né? Então, né, você vai ter, né, no registro palaciano, você vai ter um monte de outras figuras, né, da burocracia, assim, né, dessa hierarquia, dessa sociedade burocrática e hierárquica, né? Você vai ter os lauaguetas, né, que ninguém sabe muito bem o que é, mas você vai ter uns caras que são os telestai, que são os terras-tenentes, né? Então você vai ter essa casta, essa classe social de detentores de terra, né? Então isso tem a ver com aquela coisa da posse de terra, né, do povo conquistado que a gente falou lá passada, né? Que tem as terras comunais e tem as terras privadas. E essas terras privadas estão na mão desses telestai, e os caras que estão com a terra comum provavelmente eram uma população primitiva que estava aí antes, provavelmente o tal dos pelágios, né, que estavam aí antes, né, e que então deviam tributo a esses caras que vieram e conquistaram, né? E você vai ter os requetais, né? Esses requetais eram caras, né, aos quais sempre eram designados carros de guerra. Então eram destacamentos guerreiros de gente de biga, né, de carroça, né? Então eles tinham escravos, esses caras tinham uma vestimenta especial, tudo isso é descrito nesse documento palaciano, né? Você vai ter também os governantes locais, que eram chamados coretéria, né? E esses caras deviam pagamento aos Anax, aos reis, né? Então você tinha governadores que pagavam tributo aos reis, né? E você vai ter, né, sacerdotes, servos da divindade, que vão ser chamados servos da divindade. E esses caras também eram detentores de terra. E aí, do outro lado, né, do espectro hierárquico, aí você vai ter aquela coisa dos escravos e das escravas, né? Então você vai ter, sobretudo, essa coisa das escravas que eram trazidas de um monte de lugares ali da Grande Grécia, né, desse mundo grego. Então você vai ter, e muitas dessas escravas eram trazidas, né? Isso é curioso, porque as escravas, e essas escravas todas trabalhavam nessa coisa da indústria de tecido, né? Indústria, né, entre aspas, essa coisa da fabricação de tecido, né? Você tinha rebanhos de ovelhas gigantescos, né? E você tinha, né, a lã, né? Os tecidos, né, de lã, né? A fazenda de lã. E quem trabalhava isso, né, eram as escravas. E é curioso que essas escravas sempre tinham designações de origem, né? Então, escravos de Miletos, escravos de Lêmenos, escravos de Cnidos, escravas da Lídia. Todas essas regiões são regiões ali da Anatólia, né? Dessa região, né, da Turquia, ali da Ásia Menor, né? É importante lembrar que Troia, né, é uma cidade da Ásia Menor, né? Então, e o Pélope vem da Ásia Menor, e os Pelópidas vão lá se vingar do Ilos, né, do Ilium, de Troia. Então, essa história, essa coisa das escravas trazidas de lá, provavelmente, né, remete a uma rivalidade militar, né, muito antiga, né, entre os micênicos, né, e os troianos, né, esse pessoal da Ásia Menor. Então, uma outra coisa importante é que nesses tabletes palacianos, né, também aparecia referência a artigos de luxo, né? Então, você vai ter lá, né, remissão a colares, remissão a pulseiras, né, a braceletes, remissão a peças de, como é que se chama? De mobiliário, né, luxuosos, cobertos com ouro e o cacete, né? Então, tudo isso remonta à ideia de que você vai ter uma classe de artesãos, né? Então, a gente conversou sobre isso aula passada também, né? Quer dizer, é uma sociedade hierarquizada, organizada, na qual uma parte da população, né, pode se dedicar exclusivamente a essas artes, né, para produzir esses bens luxuosos para essa elite, que no final aparece como uma elite de guerreiros. Isso é um troço importante, porque
eu estava dizendo para vocês, né, esses paralelos que os caras fazem, né, entre o Danaus e o Pélops, né, que são esses guerreiros de biga, né, esses guerreiros de carroça, esses caras, né, é feito um paralelo entre esses caras e os tais dos Hyksos, né, que foram esses conquistadores do Egito. Eu queria falar um pouco disso, gente, por causa do seguinte, porque quando a gente fala, né, de um povo conquistando o outro, eu não sei muito bem no que vocês pensam, assim, né, mas quando a gente fala em termos contemporâneos, né, não, deixa o termo contemporâneo para lá. Mas olha só, quando a gente fala um povo conquistou o outro, o que significa isso? Significa que os Hyksos vieram, uma população inteira, e retirou os egípcios e ficou no lugar dos egípcios? Não é isso, né? O que os Hyksos fizeram no Egito é o seguinte: os Hyksos se tornaram governantes do Egito, né? E no Egito isso é bem documentado, porque os egípcios tinham uma escrita, né, desde muito tempo. Então tudo está bem documentado, né? Tudo que diz respeito aos egípcios é super, né? Então os Hyksos se tornam uma espécie de elite guerreira governante. Na prática, isso é como se você fosse governado por bandidos, né? Os bandidos se estabelecem, vêm os caras que são bandidos, eles são conquistadores, eles vêm, se estabelecem e, né, cobram, exigem que a população pague tributo, né, obedeça a eles e pague tributo né, garantem esse governo através da força das armas. Né? Parece que Creta era governada assim também, né? É a talatocracia cretense. Isso é uma outra discussão que a gente não pode entrar agora, mas, né, parece isso, que você tinha uma elite militar que submetia o resto da população. E essa elite podia ser uma elite de estrangeiros. Como a gente vai saber? Nunca saberemos. Tem umas coisas interessantes. Até a Idade Média, você tinha isso pra caramba. Assim, né? A gente estava falando da Itália ainda agora, né? Numa outra disciplina, eu tinha falado um pouco estava falando um pouco da história da Itália, né? A Itália na Idade Média, né? No início da Idade Média, né? No ano, né? Não, na verdade, isso é abaixo da Idade Média, mas não é o início, né? Então, no ano 800, mais ou menos, a Itália é governada por reis normandos, reis que vêm lá do norte da França, né? Então, a Itália é povoada por quem? Por italianos e um monte de mouros, né? Um monte de gente do norte da África. Mas os reis da Sicília são reis normandos. Então é isso, a gente tem que entender, né? O que é isso? Né? É um povo governado por uma elite de guerreiros estrangeiros. Esses guerreiros estrangeiros não têm nada a ver com a população. Assim, eles provavelmente acreditam em outros deuses, né? Eles falam outra língua, né? É outra parada. Então a gente não tem a menor ideia de como os gregos viviam. A gente sabe como que essa elite micênica guerreira vivia. Se essa elite micênica era parecida com os Hyksos, era uma galera que não tinha nada a ver com os egípcios. E era uma galera, então, que não tinha nada a ver com os micênicos. Né, que não tinha nada a ver com os gregos comuns, com as pessoas comuns. E aí tem uns papos interessantes, que é o seguinte: o Homero, às vezes, diz, né, que os aqueus, o Homero chama os gregos, né, por 3 nomes, né? Helenos, aqueus e danaãs. Né? Danaã tem a ver com Danaus, né? Então, o Homero às vezes fala, né, dos grandes guerreiros gregos, né, descreve eles como tendo cabelos claros. Né? Então aí tem toda uma história, né? Indo-europeus que vieram da Hiperbórea, vieram do norte, de repente esses caras eram louros, né? E aí eles vinham com os cavalos, e aí então é isso, né? Então imagina que você podia ter uma população meio semítica até, né? Uma meio ou balcânica, né? Ou africana, governada por esses caras, né? Que não tinham nada a ver com essa população. Mas enfim, né? E aí, bom, voltando aqui para os tabletes, né? Então os tabletes eram escritos em grego, que era a linguagem que essa elite usava para governar essa população. E os escravos eram trazidos, né? As escravas, né? Sobretudo, eram trazidas, né, da Trácia e da Anatólia. Né? E aí você tinha essa classe de artesãos, né, que vivia junto desses governantes. Uma coisa importante nesse período é que você não tem moeda, você trabalha com troca, né? Então os registros do palácio falam disso, né, de trocas entre mercadorias, trocas envolvendo lã, bronze, vinho, especiarias, tecido e o cacete, né? Essa coisa dos enormes rebanhos de ovelha que eu falei aula passada, né? Contando os rebanhos de Creta, dá tipo 100 mil ovelhas, né? Que é ovelha pra caralho, assim, é muita ovelha. Né?
Então, tem uma indústria de linho também, e essa indústria também trabalhavam mulheres escravas tecelãs aí, e essa indústria de linho é importante porque o linho ele é usado para fazer acolchoamento de armadura, né? Então, é uma indústria que tem a ver com armas, né? Isso. Tá. Então, isso aí é esse período intermediário. Então, o que a gente sabe do período intermediário, né, entre os dois grandes ciclos, né, o ciclo dos argonautas, o ciclo do javali, e, por outro lado, o ciclo da Guerra de Troia, o que a gente sabe, né, entre desses dois ciclos é esse material escrito da burocracia palaciana que não tem nada a ver com feito heróico. Né? Beleza. E aí, né, o que a gente sabe para além disso? Né? A gente sabe das histórias do Hércules. Então, o Hércules é o final dessa história. Né? É o final são os últimos ciclos mitológicos. Né? Os últimos dos grandes ciclos mitológicos clássicos, vamos dizer assim, porque depois você vai ter outras, né? Você vai ter uma outra, né? Uma cultura meio independente se estabelecendo na Grécia, né? Muito mais influenciada pelo Oriente, por conta, né, do Império do Alexandre Magno e tal. Né? Mas então, o círculo do Hércules, né, é curioso por causa do seguinte. Né? O Hércules, né, tem algumas coisas curiosas. Primeiro é o seguinte, o Hércules, eu vou contar o mito melhor mais na frente, mas o Hércules, ele é tebano. Né? Quer dizer, ele não é tebano, ele nasce em Tirinto. E Tirinto é uma das grandes cidades micênicas. Né? As principais cidades micênicas, né, eram Elis, Micenas, Pilos e Tirinto. Né? Então, o Hércules, né, ele nasce em Tirinto, mas ele é criado em Tebas. Logo, Tebas é essa cidade odiada, né? Tebas é a cidade dos motherfuckers, é a cidade do Édipo, né? É a cidade do Laio. Eu vou contar um pouco, porque o Laio, o pai do Édipo, tem altos rolos, muitos B.O.s, assim. É bem maneira essa história. É horrível, mas maneira, interessante. Né? E o Hércules, então, ele é criado aí em Tebas. E Tebas, né, vai ter uma grande rivalidade com várias cidades micênicas, inclusive Tebas vai destruir Orcômeno. Por que isso é importante? Orcômeno era uma cidade que, na antiguidade, ela era conhecida como um dia tendo tido irrigação, trabalhos de irrigação e drenagem. Por que isso é importante? Por causa das Danáiades. Né? O Danaus, ele é um cara, né, que traz para a Grécia as Danáiades, e as Danáiades, o que elas fazem? A Amímone, né? A Amímone, então, né, o Poseidon estupra ela, só que ele ensina ela, né, a fazer poços. Então, o Danaus vem com esse lance da irrigação. Da irrigação. E essa cidade, o Orcômeno, né, era uma cidade, né, conhecida por esse trabalho de irrigação. E o Hércules, tem uma das histórias do Hércules em que o Hércules destrói Orcômeno justamente porque ele destrói as barragens e o sistema de irrigação de Orcômeno. E aí, quando Orcômeno é destruída, Orcômeno ficava na Beócia, e a Beócia é a região de Tebas. Então, Tebas vira a maior cidade da Beócia. Então, o Hércules é um cara que aparece fazendo o quê? Ferrando com os micênicos. Né? O Hércules vai vir ferrar com os micênicos. Então, o Hércules, antes dos 12 trabalhos, o Hércules destrói Orcômeno, e nos 12 trabalhos, o Hércules vai tocar um monte de terror com os micênicos. Então, ele passa o Barró em Elis, ele passa o Barró em Nemeia, em Lerna, né? Todos esses lugares, que são lugares importantes na Argólida e na Arcádia, né, que é o Peloponeso, né, o Hércules vai passar em todos esses lugares fazendo merda, passando Barró, destruindo monstros. E muitas vezes esses monstros são femininos. Né? E isso é interessante, né? Por quê? Porque isso remonta, né, a essas... Depois, quando a gente fala do Perseu, o fundador de Micenas, né,
eu vou voltar a isso, né? Eu devia ter falado do Perseu antes, na verdade. Enfim. Aula que vem eu vou falar do Perseu, vou começar com o Perseu. Né? O Hércules, então, né, ele destrói as Amazonas, né? Ele destrói a Hidra, ele passa no... Né? Ele destrói um cara que é um sujeito que tem éguas canibais, né? Éguas carnívoras, né? Que é o Diomedes. Né? E o Diomedes é o quê? É um sujeito da Trácia, que é do norte. Então, o Hércules, né? Ele é um cara que vem meio fazendo o caminho que, né, os micênicos fizeram e desfazendo tudo que os micênicos fizeram. Mas, ao mesmo tempo, existe uma lenda de que o Hércules, né, é descendente do Pélops. Né? Então, o Pélops tem duas linhas principais de descendência. Uma dessas linhas principais de descendência do Pélops dá no Atreu, que dá no Agamenon, que é o cara que vai fazer a Guerra de Troia. Então, é um micenão, é um micênico. Uma outra linha de descendência do Pélops vai dar no Hércules. E o Hércules é quem? É o cara que vai esculachando os micênicos, cidade por cidade. Né? Inclusive, né, nos 12 trabalhos, o Hércules esculacha os micênicos. Né? Antes dos 12 trabalhos, o Hércules também esculacha os micênicos, destruindo lá a irrigação do Orcômeno, mas destruindo Pilos. Né? Um dos caras que vai na Guerra de Troia, né, é o Nestor. E o Nestor é um sujeito muito velho, né, muito sábio. O Nestor é um sujeito que aparece já no início da Ilíada, né? É um sujeito que é um cara que fica acalmando os guerreiros, porque os guerreiros, né, da Guerra de Troia é tudo uma medição de pau, né? Quem é que, né, é mais forte que quem é que tem mais escravos do que quem é que ganha mais tesouros. Ah, você ganhou mais tesouros que eu vou embora. Não, pode ir embora, não estou nem ligando. Ah, não está ligando, então você vai ver uma coisa assim, parece umas crianças. Assim. E aí, né, o Nestor é um sujeito que sempre aparece nessas brigas para tipo, apaziguar as pessoas. Muito bem, o Nestor é um fundador de Pilos, né, que é uma dessas grandes cidades micênicas. E Pilos, né, na Odisseia, né, o Homero fala que o Nestor se lembra, né, que o Hércules, né, em alguma ocasião, destruiu Pilos. Né? Então, é claro, isso não faz sentido dentro da linha do tempo da Guerra de Troia. Mas isso faz sentido na linha do tempo do Hércules. Do Homero. Por quê? Porque o Homero escreve em 800 a.C., ou seja, é 400 anos depois da Guerra de Troia. E o que acontece depois da Guerra de Troia? Né? Tem uma nova invasão na Grécia. Que é a invasão dos dóricos. E os dóricos, o que eles fazem é acabar com os micênicos. E o que o pessoal acha é que o Hércules é o representante desses dóricos. Né? E aí o que acontece é que, de alguma forma, os dóricos, né, quando eles foram meio recontando, né, os mitos de maneira a enfiar o Hércules na jogada. Né? E aí eles colocam o Hércules como descendente do Pélops. Né? E a gente vai ver essa história mais detalhada mais para frente. Né? Isso. Bom, aí tem mais duas coisas só assim para contar. Né? Uma é o seguinte. Na verdade, uma coisa. Né? Os dóricos, né? Então o Hércules passa o Barró em Micenas e as cidades são destruídas e elas só vão ser reconstruídas muito mais tarde. Né? É a chamada Idade das Trevas, é a Idade do Ferro. Né? Então essas cidades só vão ser construídas lá para 800 a.C., para a época do Homero. Né? Então, na época do Homero, né, você vai ter as cidades dóricas, porque durante um grande período você vai ter aldeias dóricas. Os dóricos vêm, destroem tudo e não constroem cidades. Né? Eles vivem em aldeias espalhadas por um amplo território. E o Hércules, né, é um dórico. Né? A gente vai ver isso melhor depois. Aí o que acontece? Quando o Hércules passa o Barró nos micênicos, tem uma parte da Grécia que fica, né, que se exime dessa destruição. Atenas. Né? Atenas fica de fora. Né? Quando se restabelece, né, uma nova cerâmica rica na Grécia, né, depois da Idade do Ferro, depois da invasão dórica, essa cerâmica rica vem da Grécia.
Então você tem uma nova... Vem da Grécia, vem de Atenas. Então você vai ter uma nova dominação, né? Então antes você tinha o período micênico e depois você vai ter então um período ateniense, né? Esse período ateniense deve começar aí por volta, né, de 800 a.C. E nesse período, e aí o que acontece? Você vai ter uma lenda muito importante, que é a lenda da fundação do Império Ateniense, que é a lenda de Teseu. E Teseu, o que ele faz? Ele derrota Minos. Ele derrota o Minotauro, né? Que é essa figura semidivina que vem da onde? De Creta. Então Creta reaparece aí, né? E aí tem um lance interessante que é o seguinte, né? No século XIV, ou seja, no 1300, né? Que é logo antes, né, de Creta ser destruída, o que acontece é que o Palácio de Knossos, né, eu estava contando para vocês, ele é refeito, né? Mas quando o Palácio de Knossos é refeito nesse momento, ele é refeito com um salão do trono que não existia em nenhum outro lugar em Creta. Então, o que o pessoal fala é que esse salão do trono, né, diz respeito a uma outra lógica de dominação, que é uma lógica micênica, mas que quem leva essa lógica micênica, então, talvez fossem os atenienses. Então, isso é uma salada de épocas, de povos e de cidades e tal. Mas, enfim, o que é interessante é muito interessante ver esse paralelo, né, entre a mitologia e a história. E aí, né, a gente vai falar, aula que vem, né, do Perseu, que é o fundador de Micenas, né, do Teseu, que é o fundador de Atenas. Não é o fundador de Atenas, mas ele é o fundador do Império Ateniense. Né? E a gente vai falar um pouco, né, creio que do Hércules. E aí, o que a gente vai começar a ver? Né? A gente vai começar a ver a importância, né? A gente vai voltar a ver, né, a importância dessa dimensão patriarcal da parada. Né? Como que sempre no meio dessas jogadas, né, tem, né, a destruição de uma deusa, ou a destruição das Amazonas, né, a superação de um passado, né, matrilinear ou matriarcal. Né? Então a gente vai ver isso bem na história, né, do Teseu e na história do Perseu. Né? O Perseu é fantástico. O Perseu ele casa com uma mulher, né, que simplesmente se chama Andrômeda. Né? O que significa Andrômeda? Andros é homem e Medos é líder. Né? Então Andrômeda significa a líder de homens. Né? É uma rainha, né? É uma rainha que manda em homens. Né? E quando Perseu casa com ela, ela está na pior. Ele meio salva ela de uma situação lá. Né? Então é esse lance, né? O Teseu, né? Ele é um cara que vai, né, esculachar as Amazonas, né? Então ele detona com as Amazonas. Né? Então é isso. Essas figuras, né, fundadoras vão estar intimamente ligadas, né, a essa coisa, né, de uma derrota do matriarcado, da destruição do matriarcado. E aí, bom, aí tem a relação disso com Creta, né, disso com a Anatólia e tal. Mas, enfim, por hoje, o que eu tinha planejado era isso. E aí? Perguntas, considerações? Vocês estão tão caladinhos, gente. É muita falação, né? É muito conteúdo o quê? É muito conteúdo e é muita gente fazendo absurdo de olha só, sua vida vai ser fodida. Por quê? Porque um parente seu, mil anos atrás, fez isso. Chatão. Você vai ter que morrer. Aí. Muito para processar. Ok, é muita tragédia, né? Essa matéria é difícil. Por que é difícil, Alma? Oi. Oi. O que é difícil? Porque retrata situações de outras épocas e que a gente não repassa isso para o nosso dia a dia, entendeu? Então se torna difícil por causa disso, porque a gente não cita nomes, não é uma história que a gente lida no dia a dia. Tem que buscar, né? Tem que pensar. Aí acaba forçando um pouco a mente. Aí, para mim, no meu caso, é um pouquinho difícil. Não é impossível, não, entendeu? Tem que fazer um esforço para entender o raciocínio dessas guerras, dessas brigas todas aí,
essa eterna ambição pelo poder, por conquistar territórios. É muito louco isso, né? Sem contar essa coisa alucinante também de guerrear o tempo todo. Sinceramente, acho que a antiguidade não pensava em outra coisa. A impressão que eu tenho é essa. É isso. Nós ainda, né? Quer dizer, a gente está numa época que é uma época, a gente não tem mais guerras mundiais, né? Mas não tem um continente no mundo, o único continente no mundo onde não tem guerra hoje é a América. Em todos os outros lugares você tem guerra, né? Você tem um estado de guerra permanente ali na Ucrânia, né? Aquela região ali está sempre, né, para explodir, né? Você tem a África toda ferrada, toda cheia de movimento separatista, né? Você tem uma porrada de conflito no norte da Índia, você tem conflito na China, você tem conflito, né? A Ásia está cheia, né? Então assim, o único lugar que não tem guerra é aqui. Mas mesmo aqui, né, a gente tem uma guerra silenciosa e constante, né? Porque, né, a polícia brasileira é a polícia mais letal do mundo. Então tem uma guerra contra os pobres que nunca termina, né? Porque quem morre é pobre e preto, né? Não é nenhum de nós aqui, né? Talvez a gente conheça remotamente alguém, mas não é a classe social dessas pessoas que estão aqui com a câmera aberta, né? Então é isso, é uma guerra constante, né? Então essa sociedade é uma sociedade de uma forma permanente de violência, né? E os caras, né, refletiam sobre isso, né? A gente aqui meio coloca isso por debaixo dos panos. E o trabalho aqui é justamente tentar tirar isso debaixo dos panos. Então, é mostrar como que os fundamentos dessa civilização, né, estão amarrados com essa coisa da violência, né? E a gente está chegando perto, eu acho, eu espero, né, se tudo der certo, a gente está chegando perto dessas coisas começarem a fazer mais sentido, né? Então, a gente vai falar de Atenas, né? A gente vai falar da relação disso com a filosofia, com as ideias de democracia e tudo isso. Então, vai começar a juntar melhor as peças, eu acho. Quando a gente começar a falar de Atenas, vai chegar mais perto das ideias que orientam a nossa vida, tipo justiça, voto, igualdade, essas coisas, né? Acho que é para aí que a gente está se encaminhando, né? Então, se tudo der certo, vai fazer mais sentido mais para frente um pouco. Beleza? Bom, mais alguma coisa? Reclamações? Dúvidas? Beleza. Bom, então, como sempre, muito obrigado a quem ficou com a camarita aberta. Fundamental. Participação especial de Tilim. E aí, a quem não ficou de câmera aberta, eu agradeço da mesma forma, só que um pouco menos. Porra, a Júlia estava aí. Pô, Júlia, eu estava cheio de perguntas relativas a deusas aqui, você aí na escolha, porra. Enfim, aula que vem eu vou te pentelhar aí. Mas bem, obrigado, gente. Beijos. Até mais. Tchau, tchau.